Agora acredito que agora vai. Agora conectou. Estamos aí conectados. Iniciar aqui o YouTube. Vamos ver se agora vai dar conexão conosco. Deus abençoe a todos aí para mais uma aula, né? Isso aí, meus irmãos. Então nós vamos mais uma aula de pneumagiologia. Você que chegou agora, você está participando da nossa primeira aula pneumagiologia. Nós encerramos a matéria já, a matéria de antropologia, e agora nós vamos ter a matéria de pneumagiologia, tá? Então, essa nossa matéria que nós vamos ensinar, essa aula que nós vamos ter neste momento, você irá passar a estudar, existem 3 nomes possíveis para esta matéria acadêmica. O primeiro é paracletologia, ó. Paracletologia. A primeira é paracletologia. A segunda é pneumatologia. 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 E o nome que nós usamos para a nossa matéria é pneumagiologia. Ó, pneumagiologia. Pastor, o que é isso? É muita confusão. São maneiras e pontos de vista. Existem algumas escolas acadêmicas e você vai fazer o nome como paracletologia. Existem outras escolas que abordam dentro da pneumatologia e outros que abordam essa matéria dentro do tema de pneumagiologia. Então, mas o que vem a ser isso? Bom, logia é estudo, tá? Você já sabe que logia é estudo. Então, vamos eliminar aqui, ó, estudo, tá? Estudo. Então, você já sabe, você já aprendeu desde as outras matérias, né? Nós já estamos aí no nosso curso básico. Você já viu desde as outras matérias que logia é estudo, estudo. Então agora vamos definir o que é pneumato, pneumágio e paracleto. O paracleto é uma palavra grega, tá? Paracleto, aqui, ó, no grego, paracleto, ele significa como acalentar, consolar, né? Auxiliar. Então aqui, ó, paracleto é consolar, auxiliar, ó. É o paracleto, que nós traduzimos aqui como consolador, ó, consolador. Então, paracleto, na transliterado, né, na Septuaginta, é no grego consolar, auxiliar. Esse é o paracleto. Então, é o estudo do paracleto, o estudo do consolador, da sua atitude de consolar, do auxiliador, do consolador, no caso de Deus. Então, paracletologia é o estudo do consolador. Ok? Enquanto que pneumatologia, é a palavra pneuma, que ela vem do hebraico ruach, né? O pneuma aqui é sopro. Ó, no hebraico, no grego, aliás, no grego é sopro. Tá? Palavra aqui do grego, literalmente, é sopro. Tá? No hebraico ruar. Hebraico, ruar. Não se lê ruach, né? Não se lê ruach. O CH é pronunciado como 2 R's, tá? Você pronuncia no hebraico o CH como se fosse 2 R. Um arranhado. Ruach. Então, pneuma, no grego sopro, no hebraico ruach. É o que está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2. Ruach.
Esse aqui que está, ruach, que fala sobre o espírito, tá? E pneumagiologia, nós temos aqui o pneuma, né? Que é o sopro, tá? O sopro, espírito, que é o ruach, né? Ruach, tá? Que escreve com o uresh, o vav para o ruach. É o uresh, o vav para o ruach, que é o het. Ruach, 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 tá? Então é assim que se escreve, ok? Então vamos lá, vamos nos deparar muito aqui não, para que você possa, então o espírito. Então pneumatologia, o estudo do espírito, do sopro. Paracletologia, o estudo do Consolador, também no hebraico, paracleto. E pneumagiologia é o estudo, e aqui nós temos o ágio, que é o agir, ó, o agir. Então, é o estudo do agir do Espírito, no caso, nós se referindo ao Espírito de Deus, ok? Então, é isso que significa a palavra pneumagiologia, que é o tema da nossa matéria desta semana. Então, nós vamos estudar pneumagiologia, o estudo do agir do Espírito Santo. Estudar o Espírito, mas só para quem é maluco, para quem é doido. Porque nós não temos compreensão para entender, né? A palavra de Deus diz que o Espírito ele é como o vento. Como o vento, nós sentimos, sabemos que existe, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Então, isso é pneumagiologia, tá? Então, nós vamos estudar algo que é instudável. Então, é só para doido mesmo. Então, fique conosco aí para nós continuarmos aí o estudo. Então, nós vemos que a Bíblia, ela apresenta um conceito, tá? Existe um conceito que é o conceito da Trindade, ó. Conceito de triunidade, tá? Triunidade, que é da onde sai a palavra Trindade. Não existe a palavra Trindade na Bíblia. A Bíblia, ela não existe a palavra Trindade. Só que dentro da teologia existe o conceito dos unicistas e existe o conceito da pluralidade de pessoas da divindade. Isso aí é um conceito, então é um conceito formulado. Não estou dizendo para você, você vai olhar na Bíblia e vai achar lá escrito Trindade, Deus triuno. Não, você não vai encontrar essa palavra escrita na Bíblia. Porém, nós cremos nessa manifestação dessas pessoas distintas. Nós cremos no Yahweh como a pessoa de Deus, uma pessoa distinta. Cremos em Jesus Cristo como uma pessoa distinta que realizou a vontade do Pai. E cremos também na pessoa distinta do Espírito Santo. Porém, essas pessoas, elas compartilham a mesma essência. As três pessoas compartilham da mesma essência. E por ser Espírito, eles podem ocupar o mesmo lugar. Pode estar no mesmo espaço e tempo. Então, nós vemos essas pessoas na deidade trabalhando, né? Principalmente em Gênesis, no capítulo 1, quando lemos a palavra Elohim, que é direcionada a Deus, que é uma pluralidade. A palavra Elohim não é singular. Ela não dá o tom de ser um único ali, uma única pessoa operando. Até mesmo quando lemos ali em Gênesis capítulo 2, quando a própria palavra se refere a Deus numa pluralidade, dizendo: façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. Né? Então, ele se utiliza de alguns verbos que denotam que há uma pluralidade de pessoas da mesma essência trabalhando na realização da humanidade, do homem. E até quando vemos Cristo, ele se refere a Deus, ele ora ao Pai. Ali no batismo do Senhor Jesus nas águas, nós vemos
o Senhor Jesus nas águas batismais, sendo batizado por João Batista, e ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu filho, em quem se compraz a minha alma. Então nós vemos ali a pessoa do Pai se direcionando à pessoa do Filho. E temos o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba que reveste a Cristo para o seu ministério. Então nós não estamos aqui colocando pingo nos is. Essa aqui é o nosso curso, é o curso básico em teologia. Estamos abrindo a janela, né? A janela do conhecimento, para que você não seja daqueles alunos e ficam estagnados com aquilo que você ouviu. Não, você tem que ser um explorador da palavra. Nós estamos no curso básico. Lógico que esses assuntos nós iremos tratar em níveis mais avançados dentro da teologia, mas eu não quero passar para você, neste princípio teológico, deste curso básico, onde você está tendo as bases da teologia, eu não quero te passar esses níveis mais avançados. Então você tem que galgar o caminho, passos devagar, aprendendo, sabendo separar isso daquilo, e aí mais tarde sim você vai pôr à prova tudo que você aprendeu, e aí você vai se aperfeiçoar cada vez mais na palavra. Não adianta eu te alimentar com um alimento muito sólido, e sendo que você pode até passar mal com este alimento. Então você vai comendo aos poucos, vai se alimentando, vai tendo crescimento de forma ordeira e vai a cada dia se aperfeiçoando na palavra. Então, para que você possa compreender, nós vamos falar na pessoa do Espírito Santo. Bom, como vem a ser a pessoa do Espírito Santo? Bom, você já assistiu às aulas anteriores, você já viu as aulas que nós já ministramos, né, acerca da teontologia, as aulas de cristologia, aonde a Bíblia apresenta para nós, em todo o decorrer da sua palavra, essa questão da personalidade do Espírito Santo. Por exemplo, no Evangelho de João, João, capítulo 16 e o versículo 13. Vamos ler lá o Evangelho de João? Então vamos ler Evangelho de João, no capítulo de número 16, o versículo de número 13. Eu vou abrir a Bíblia aqui, ó, tá? Minha Bíblia está aqui. Então vamos ver aqui. João, vamos ler. Evangelho de João, olha lá, capítulo 13 e o versículo 16. Aliás, o 16 e o 13, né? João, capítulo 16, versículo 13. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Quando, porém, o próprio Cristo dizendo, quando, porém, né, vier o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Deus aqui, o próprio Cristo retrata como Espírito de verdade. Nós vamos ver que na Bíblia, às vezes se atribui outros nomes que estão sendo direcionados à pessoa do Espírito Santo. Então nós vemos aqui Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 16, no versículo de número 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele usa aqui o verbo o, indicando que quando ele vier, né? Quando o Espírito, ele está apontando para alguém, para uma pessoa. Por quê? Porque ele diz assim, ó, quando o Espírito da verdade, né? Quando vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará. Olha como Jesus retrata acerca do Espírito Santo de Deus. Ele vos ensinará. Então ele diz assim, ó, quando, olha o verbo, o Espírito da verdade, né, vier, olha o que ele diz. Ele, olha o que Jesus está dizendo. Ele ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Então, quando o
Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele cita o Espírito Santo como alguém que pode guiar, alguém que pode lhe mostrar o caminho, alguém que na ausência de Cristo, fisicamente no meio do seu povo, da ausência de Cristo, porque Cristo ele iria ascender aos céus ao cumprir aquilo para qual ele iria cumprir. Então, que o Espírito Santo, quando viesse, o Espírito da verdade, que reflete a verdade de Deus, ele vos guiará. Então, ele não está dizendo que é apenas uma força motriz do universo, não. Ele está se referindo ao Espírito Santo de uma maneira especial. Ele vai vos guiar. Olha o que diz o texto aqui. Vamos para o texto da palavra. Ó, quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele não falará de si mesmo. Olha aqui, interessante, ó. Não falará de si mesmo. Não falará de si mesmo. Ok? Ó. Não falará de si mesmo. Mas o que ele vai fazer? Ele dirá tudo o que tiver ouvido. Ó, dirá tudo o que tiver ouvido. Olha que interessante. Então nós vemos, não falará, de si mesmo, né? Dirá tudo que tiver ouvido. Então, o Espírito Santo, quando Jesus está se referindo ao Espírito Santo de Deus, ele está se referindo como se o Espírito Santo é uma pessoa. E nós vemos que o Espírito de Deus, ele é retratado no Antigo Testamento numa atuação gloriosa e poderosa. Nós vemos ali o Espírito Santo, o Espírito de Deus, cooperando em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, com a criação, né? No versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Elohim pairava sobre a face das águas, cooperando com Deus, cooperando com o Verbo, para a criação do homem, da terra, de todas as coisas. Então nós vemos aí essa personalidade do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é real, o Espírito Santo, ele é Deus, tá? Ele faz parte da essência de Deus. É como se nós disséssemos, o único Deus verdadeiro, tá? Uma essência espiritual, o Elohim. Aí aqui nós temos o único Deus, né? O único Deus, Elohim. Rim é pluralidade, aqui pluralidade. O rim é plural, também é direcionado ao Deus único. Então, esse Deus, é complicada essa compreensão. E nos níveis mais avançados nós iremos estudar melhor. Então, no médio bacharel, nós aprofundaremos mais. Então, só para você entender, o Elohim, o único e verdadeiro Deus, mas que ele é composto pela pessoa do Pai, tá? A pessoa do Filho e o elo de ligação que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o elo de conexão entre o Pai e o Filho. Tá? No princípio, João 1. No princípio era o Verbo, que o Verbo também é o Filho. Era o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, Elohim, né? Estava com Deus, e o Verbo era Deus, uma única essência. Aí o Verbo encarna em forma de homem. Estamos falando da encarnação.
Não é reencarnação, irmãos. Há uma diferença de reencarnar e encarnar. Cristo, ele encarnou, ele se fez homem, né? Filipenses, aí você tem que ler lá, o Filipenses, capítulo 2, do 5 em diante, tá? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Só que aqui, quando Cristo nasce na terra, encarna na terra, há um cordão umbilical aqui, ó, que liga o próprio Cristo, o próprio Jesus, o Filho, com o Pai, com o Elohim. Então, o Elohim continua conectado, não é duas pessoas, dois deuses, é um Deus só, conectados pelo Espírito Santo, esse elo de ligação. Tá? Então, na realidade, Cristo nunca se desligou da deidade. Cristo sempre esteve conectado com a deidade. Por isso que os seus discípulos diziam assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: por que me pedes a mim, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Por causa do Espírito Santo que faz essa conexão, fazendo com que o Filho e o Pai sempre estejam conectados na mesma essência, na mesma glória, no mesmo caminho, na mesma direção, no mesmo pensamento. Então não são três deuses separados, não. É um único Deus verdadeiro que se revela à humanidade. Então ele está se revelando à humanidade, ok? Então isso aí nós vamos entender um pouco mais na frente, tá? Mas nós vamos falar acerca do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo sobre a humanidade, o ar. Olha aqui, quando nós falamos acerca do Espírito Santo, nós vemos em Gênesis no capítulo 6, versículo 3, ó, Gênesis 6, 3. Uma coisa muito interessante que aconteceu. Abre a sua Bíblia. Gênesis capítulo 6. Está no começo da Bíblia. Tá? Gênesis, no capítulo de número 6. E o versículo de número 3. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Então nós vemos aqui no capítulo 6 de Gênesis, ó. Então temos aqui Gênesis, no capítulo 1, ó, criação, tá? Capítulo 2, temos aqui então, no capítulo 1, um compêndio, né? Um compêndio da criação, compêndio. Temos aqui no 2 a criação, temos aqui então a explicação do compêndio. Ó, no capítulo 1 aqui, Deus se apresenta como Elohim. Deus se apresenta como Elohim. E no capítulo 2, ele se apresenta como Yahweh Elohim. Tá? Então, aqui no capítulo 1, ele se apresenta como Elohim. Bereshit bara Elohim. E disse Deus, faça-se isso. E disse Deus. Então, todo o capítulo 1 da criação de Gênesis, nós vamos ver a atuação do Elohim. Elohim, né? Elohim, que é Deus, e o Rim, que é uma pluralidade, a pluralidade da atuação de Deus. E temos no capítulo 2, então, agora falando o Senhor Elohim, onde Yahweh é traduzido como Senhor. Então, nós temos aqui Yahweh traduzido como Senhor,
né? E Elohim como Deus. Então, nós temos aqui traduzido como Deus. Então, nós temos no Gênesis capítulo 1 a atuação de Deus. E Gênesis capítulo 2 já temos o Senhor Deus. Então, temos já o Yahweh, o Eu Sou o Que Sou, né? Yod-He Vav-He, aquele tetragrama que é o nome de Deus, e o tetragrama que é revelado a Moisés. Mas, Senhor, quando me perguntarem quem me enviou, o que eu direi? Diga que eu sou o que sou, te enviou. E ali ele fala, porque Yahweh é o meu nome. E ele fala sobre o tetragrama, que o tetragrama seria o nome de Deus. Então temos aqui a revelação do único Deus verdadeiro, Yahweh, e aqui o Elohim, a pluralidade. Então temos que a pluralidade de um Deus na criação a partir do capítulo 2. Então nós temos também aqui a atuação do Espírito Santo, ó. Temos aqui o Espírito Santo cooperando com o trabalho do Pai. E aí temos Abel, Caim, né? Caim mata Abel, o pecado começa a inundar, Adão e Eva pecaram, aquilo que era incorruptível agora se torna corruptível. Você já viu isso sobre hamartiologia. Só que o Espírito Santo, ele vinha trabalhando na humanidade. E nós vemos que, segundo a palavra de Deus, quando nós chegamos em Gênesis, capítulo 6, irmãos, toda a humanidade se corrompeu, mesmo mediante a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo estava diariamente na terra, trabalhando, cooperando. Então, Deus vê que ele muda a maneira de trabalhar. Deus agora vai dar um reset na humanidade. Ele vai resetar a criação. Ele vai começar de novo. E ele encontra um justo, né? Que ele encontra aqui o quê? Noé, ó. Noé e sua família. Então ele encontra Noé e sua família. Só que Deus, ele dá uma ordem, e essa ordem ela não poderia ser revogada, porque Deus, ele é perfeito. Qual é a ordem que Deus dá aqui em Gênesis, no capítulo 6 e no versículo de número 3? A ordem é essa, olha aí. Então disse o Senhor, então disse Yahweh, não permanecerá o meu espírito, não permanecerá o meu espírito, ou seja, a pessoa do Espírito de Deus estava permanecendo na terra, trabalhando, convencendo o homem. O que o Espírito de Deus age na vida do ser humano? A palavra do Senhor diz que ele convence a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Então ele estava atuando em Gênesis, cooperando, ele tinha esse poder de atuação, porque no início nós vemos, no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então o Espírito estava trabalhando sobre uma terra que não tinha forma, ele estava trabalhando sobre um vazio para encher aquele vazio de uma criação, estava trabalhando sobre aquilo que estava em trevas para trazer a luminosidade da luz, e também aquilo que estava no abismo para retirar do abismo. Então o Espírito Santo tinha esse poder, só que o Espírito Santo vinha atuando sobre o homem, mas o homem era mau. O homem estava corrompido e ele não mudava as suas intenções. Até então, o Espírito Santo não habitava no interior da humanidade. Então, ele atuava como se estivesse sobre a face das águas. Então ele atuava sobre a face da terra, tentando convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que quando chega em Gênesis, Deus olha para a humanidade e vê que não tinha um justo sequer. Então Deus resolve aí destruir a humanidade. Então Deus diz o quê? Olha, versículo 3, Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal e os seus dias serão de 120 anos. Primeira coisa, ele diz, olha, Gênesis 6, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem. Ó, não permanecerá o meu espírito
para sempre com o homem. Ok? Não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, ó, ele é mortal, e seus dias serão 120 anos. Tá? Bom, veja bem, irmãos, há duas interpretações, né, duas escolas teológicas para esses 120 anos aqui de Gênesis 6:3. Então, em Gênesis 6:3 é um marco na história da humanidade. Por quê? Porque nesse versículo, Deus revela que ele recolhe da humanidade o seu espírito. O Espírito de Deus para de atuar constantemente sobre a terra. Deus retira o seu espírito. Segundo as revelações da palavra, da visão do trono de Ezequiel, onde o Espírito estava nas rodas do trono para mover o trono de Deus na eternidade, o Espírito sai da terra e volta para o trono do Altíssimo. E somente em algumas questões, somente em algumas ocasiões, que Deus então enviava o Espírito de uma maneira esporádica. Ou seja, aqui na terra, o Espírito vinha, operava e subia. Ele não mais morava na terra, ele não ficava na terra constantemente. Ele vinha, fazia a vontade de Deus e subia. Vinha, fazia a vontade de Deus e subia. Vinha e o Espírito de Deus ficava sobre algumas pessoas específicas, nós vamos falar daqui a pouco, realizava a vontade de Deus e voltava para o trono do Altíssimo. Então ele não ficava para sempre aqui na terra, ele não ficava para sempre. Ele vinha esporadicamente, descia sobre algumas pessoas, que são pessoas de renomes, que Deus usou para realizar a sua vontade, aonde Deus o usou sobremaneiramente e voltava para o trono. Então há um marco aqui, ó. Tá? Esse Gênesis capítulo 6, versículo 3, tem essa ruptura do Espírito Santo, onde ele para de atuar constantemente na terra. Só que nós temos também sobre essa mortalidade dos homens e que seus dias serão de 120 anos. Existem algumas pessoas que dizem que o dilúvio ele levou 120 anos, que Noé pregou o arrependimento para aquele povo durante 120 anos e veio o dilúvio. Por quê? Porque, segundo essa interpretação teológica, o homem, ele é mortal, ele é finito. E Deus diz que seus dias serão 120 anos. Como Deus destruiu a humanidade no dilúvio, então que de Gênesis no capítulo 6, do versículo 3 até o dilúvio, se passaram 120 anos, ok? Para se cumprir esta palavra que Deus determinou. Então, para se cumprir o que Deus determinou em Gênesis capítulo 6, versículo 3, que até cair as águas, o dilúvio, se passaram 120 anos, que eram 120 anos que Deus falou que o homem ia viver. Por isso que alguns têm essa interpretação que Noé pregou o arrependimento por 120 anos. Alguns, já existe uma outra escola teológica que diz que Deus restringiu a vida do homem na terra, porque até aqui o homem vivia 800, 600 anos, 400 anos, 350 anos, 500 anos, e que aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 3, que Deus havia restringido o tempo de vida do homem para no máximo 120 anos. Porém, nós vemos que mesmo após o dilúvio, Noé, nós vemos ali Abraão, Isaac, Jacó, até mesmo Terá viveu mais de 200 anos, né? Abraão morreu com 170 anos, 175 anos. Então nós vemos que Deus não havia restringido aqui a questões dos anos, porque mesmo depois do dilúvio nós encontramos pessoas que viveram mais de 120 anos.
Então, o que nos faz entender? Que realmente, após o versículo 3, até o dilúvio, se passaram esses 120 anos para se cumprir que os dias deles seriam 120 anos, e após isso viria o dilúvio. E Deus, então, salva Noé. Deus salva Noé. Então, temos aí a atuação do Espírito desta maneira, atuando. Gênesis capítulo 6 e no versículo 3. Tá? Agora, quando nós falamos do Espírito Santo, quero aqui fazer menção desse algo glorioso, que é acerca de algumas tipologias e representações. Né? Então nós temos aí o início da humanidade na família de Noé. Então, nós temos aí Noé, né? Na arca. Temos Noé na arca, ok? Noé e sua família. Noé e sua família. Temos aqui Noé, sua família, né? Eram 8 pessoas. E temos Noé. E na arca tinha apenas uma janela. Ok? Uma janela. E que desta janela, quando Noé queria ver se a terra já estava habitável, se as águas já tinham se baixado, o que Noé fez? Noé soltou uma pomba, né? Noé soltou uma pomba. E essa pomba voou, foi e voltou. A primeira pomba, ela voou, não achou lugar para parar e a pomba voltou para a arca. Então ela ia, não achou nada, voltou. Na segunda vez, a pomba voou e voltou. Só que ela voltou com um ramo de oliveira no bico. Então ela foi a segunda vez. Na segunda vez ela voou, fez o seu voo e voltou com um ramo de oliveira no bico. E aí então Noé percebeu que já tinha passado a primeira fase. Então a primeira fase passou. A pomba não encontrou lugar para pousar, porque as águas ainda estavam cobrindo toda a terra, e voltou. As águas ainda estavam atuando sobre toda a terra, e ela voltou. Então aqui é a obra esporádica. Depois ela foi e já encontrou, né, alguma parte da terra seca, encontrou uma árvore de oliveira, encontrou uma oliveira, pegou o galho, um ramo da oliveira e trouxe um ramo da oliveira. E aí Noé solta ela de novo, tá? A terceira vez, e aí ela vai, e aí ela não volta mais. Ok? E aí ela vai e ela não volta mais. Então, há uma interpretação que esse acontecimento na vida de Noé, o caso desses 3 voos da pomba, que representam, aponta para o quê? Para os 3 agir do Espírito Santo sobre a humanidade. Então nós temos aí o primeiro agir, que é a pomba, ela aponta para a pessoa do Espírito Santo. A pomba, é um símbolo do Espírito Santo. Então nós vemos aqui o primeiro voo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai e volta.
Isso seria o agir do Espírito Santo esporadicamente sobre a terra. Tá? Depois de Gênesis, capítulo 6 e versículo 3, o Espírito Santo de Deus vem do trono, faz a vontade de Deus, opera na vida daqueles que têm chamada e retorna para o trono de Deus. Então o Espírito Santo fica nesse voo de ida, opera e volta, nesse voo esporádico, tá? Ele não fica aqui, ele vem e volta. Por quê? Porque Deus havia determinado: não contenderá o meu espírito para sempre com um homem. Então o Espírito de Deus não poderia ficar aqui para sempre, ele tinha que vir, operar e retornar. Vir, operar e retornar. O primeiro voo do Espírito Santo. No segundo voo, olha aqui, ele vai e volta com um ramo de oliveira. Volta com um ramo de oliveira. Esse ramo de oliveira, ele representa a oliveira verdadeira, que é Cristo. Então, no segundo voo, o Espírito Santo vem sobre Cristo, ó. Ele vem sobre Cristo. E aí o Espírito Santo fica sem medida sobre a pessoa de Cristo, revestindo Cristo de poder. E ele só retorna para Deus com a ascensão de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo retorna aos céus levando a pessoa de Cristo. Ele não permanece. Olha o que Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu irei, rogarei ao Pai para que ele vos envie o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vós recebereis, porque sois meus. Então o Espírito Santo, ele não poderia ficar conosco, por causa de Gênesis capítulo 6, versículo 3. Não contenderá meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, né? E os seus dias vão se acabar sobre a face da terra. Porém, Noé achou graça aos olhos de Deus, e Deus então preservou a humanidade pela família de Noé. Então aqui nós vemos o segundo voo da pomba, que é representada na arca de Noé. Então a pomba vai e volta com o ramo de oliveira. Opa, tem melhora vindo aí, tem coisa acontecendo aí. Está tendo uma mudança na terra. Aquilo que era um caos, está tendo uma revelação, está tendo algum acontecimento. Então nós vemos isso acontecer. Jesus fica 33 anos, o Espírito desce e opera no ministério de Cristo por 3 anos. Por 3 anos, essa pomba, o Espírito Santo, fica com o ramo da oliveira e ele retorna com a oliveira para o Pai. E aí tem o terceiro voo. Ó, no terceiro voo ela vai e não volta mais. Então aí temos agora, ó, primeiro voo. E vamos pôr aqui, ó, no Tanakh, né? No Tanakh, tá? No Tanakh, né? No Antigo Testamento, ou no Velho Testamento, no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, da maneira que você achar melhor. Eu vou usar então Tanakh. Então no Tanakh nós temos o Espírito Santo vindo, operando e voltando, vindo, operando e voltando, vindo, operando e voltando. Olha que glória! E no Evangelho, ó, aqui é no Tanakh, primeiro voo. E temos aqui no Evangelho o segundo voo. O Espírito Santo vem em Cristo e retorna com Cristo, ok? E aí nós temos no Novo Testamento o terceiro voo, né? Temos aqui, ó, o Espírito Santo. Aí agora sim, no Novo Testamento, porque você já aprendeu que Jesus ele cumpriu a lei,
O Novo Testamento passou a vigorar após a morte de Cristo. Quando Cristo morre na cruz, começa então a vigorar o Novo Testamento, ou seja, a nova aliança. Porque o testamento só tem valor e só tem direito ao testamento após da morte do testamenteiro. Enquanto o testamenteiro, aquele que fez o testamento, enquanto ele não morrer, o testamento não pode ser aberto, não pode entrar em vigor. Ele fica guardado, esperando a morte daquele que fez o testamento, daquele que compactuou a aliança, para depois que ele morrer, sim, abrir o testamento e os seus descendentes, os seus seguidores, os seus escolhidos, aqueles que se entregaram para ele, passam a ter direito de tudo que está liberado através do testamento. Olha que glória a Deus. Então, nós temos aqui o Novo Testamento, e aí nós temos a descida do Espírito Santo novamente. Então, temos aqui a terceira, terceiro voo, ele foi e não volta mais. E aí o Espírito Santo desce e agora sobre nós, faz morada em nós, nossas vidas. E a palavra de Deus diz que o Consolador viria e estaria conosco para sempre. Glória a Deus. Então esse é o terceiro voo da pessoa do Espírito Santo. Ele sai da deidade, sai lá do Kairos, né? Ele sai da dimensão espiritual, vem para a dimensão terrena, habita em nós, faz morada em nós. Ele agora não vai atuar em nós esporadicamente, não. Ele vai fazer morada no nosso espírito, dentro da nossa vida, do nosso ser, para nos trazer vida espiritual. E ele só vai retornar para os céus a hora em que nós retornarmos para os céus. Ele não nos deixará. Ele agora está sobre nós, está em nós, está dentro de nós e estará conosco para sempre, diz a palavra de Deus. Então, o terceiro voo, ele vem e agora ele não volta mais. Tá? Então, nós estamos falando do Espírito Santo nessas 3 etapas. Então, nós vamos falar 3 etapas do Espírito Santo. Tá? Então, vamos falar de 3 etapas do Espírito Santo. Então, é muito bom você entender isso aí. Essa aula, nessa introdução, nós vamos falar sobre as 3 etapas, né? As 3 etapas do Espírito Santo sobre a humanidade cooperando para todas as coisas. Então vamos lá. Você já aprendeu, nós já falamos das dispensações. Tá? Então nós temos aqui, segundo Paulo, né? Efésios 3, 9, 3, 2 e 1, 9. Isso aí. 3, 9, 3, 2 e 1, 9. Vamos aí, Efésios. Dispensação do mistério, dispensação da graça e a dispensação da plenitude. Nós temos aqui essas dispensações: dispensação do mistério, dispensação da graça e a dispensação da plenitude. Nós já aprendemos isso, você já viu isso nas matérias passadas. Então, como nós iremos falar do agir do Espírito Santo, do Espírito Santo agindo, tá? Então nós vamos falar dessas 3 dispensações do Espírito Santo agindo na humanidade. Então nós temos aqui dispensação do mistério, que nós temos de Gênesis 1:1, e vai até
até a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, até a morte de Cristo na cruz do Calvário. Depois que Jesus morre, começa a dispensação da graça, e aí aqui vai até o arrebatamento da igreja. Tá? O arrebatamento da igreja. Aí na plenitude, nós temos aqui a grande tribulação, temos aqui o reino milenial, a batalha do Armagedon e o grande trono branco. Temos aqui o juízo final. Então, o grande trono branco, aí temos aqui o lago de fogo, que é escatologia, nós vamos ver isso, escatologia. Então, nós temos aqui a dispensação do mistério. O que é a dispensação do mistério? A dispensação do mistério aqui, ela está dividida em duas partes, tá? Ó. Temos aqui a dispensação do mistério não revelado. E temos aqui a dispensação do mistério revelado, tá? Então, aqui nós temos de Gênesis 1 até o nascimento, nascimento de Jesus Cristo, nascimento de Yeshua. Por quê, irmãos? Porque enquanto Jesus não nasceu, ninguém conhecia Cristo. Então, nós chamamos de dispensação do mistério não revelado. Quando Jesus nasce, então o mistério é revelado. O mistério de Cristo é revelado. Nós já falamos isso em Cristologia, Teontologia, nós já vimos isso. Se você quiser ver melhor, retorna lá algumas aulas que você vai ver melhor sobre isso. Então, o Espírito Santo de Deus, que é o que nós estamos falando, ele operou em todo o Antigo Testamento que aconteceu aqui, ó. Então, aqui nós temos, ó, a Tanakh, a Tanakh, tá? A Tanakh, que é o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, a Primeira Aliança, né? Tanakh, eu não vou falar sobre isso agora. O Tanakh, que são as três palavras hebraicas, a Torá, o Tav de Torá, né? O Nun de Neviim e o Kaf de Ketuvim. São a lei, os profetas e os escritos, que formam a Tanakh, que formam o testamento propriamente dito dos judeus, ok? Então, essa é a Tanakh, é a Bíblia judaica, é a Tanakh. Para nós é o Antigo Testamento, para eles é a Tanakh. Então, em toda a Tanakh, acontece na dispensação do mistério não revelado. Então, aqui, de Gênesis 6, 3 até Malaquias, o Espírito Santo estava dando o seu primeiro voo. Ok? Então aqui é o primeiro voo do Espírito Santo. É o primeiro voo. Qual é o primeiro voo do Espírito Santo? Ele vinha esporadicamente para atuar sobre algumas vidas escolhidas por Deus. E depois que ele atuava sobre estas vidas, trazendo a vontade de Deus para que essas vidas fossem usadas para levar a vontade de Deus sobre o povo, que seria a atuação dos profetas, o sacerdócio, né? Então, algumas vidas tinham essa concentração do Espírito de Deus sobre elas de uma maneira sobrenatural, na condução do povo, na demonstração da palavra, para demonstrar o poder de Deus às nações pagãs. Então, eram pessoas que eram verdadeiras
fontes do poder e do agir de Yahweh pela pessoa do Espírito Santo de Deus, tá? Então aqui nós temos o primeiro voo, ó, o primeiro voo. Segundo voo, ó, segundo voo. Aconteceu aqui no Evangelho. No Evangelho encontramos o Espírito Santo em seu segundo voo. Segundo voo sobre Jesus. Ó. Jesus. Então o Espírito Santo, ele enche Jesus. Ele preenche Jesus sem medida. Derrama sobre Jesus as 7 manifestações do Espírito de Deus. Porque veja bem, irmãos, só tem um Espírito, que é o Espírito de Deus. Ok? Só um Espírito. Ó. O Espírito Santo é um só. É um só. Mas quando nós lemos aqui em Isaías no capítulo 11, se não me falha a memória, Isaías 11, nós encontramos em Isaías 11 e também Isaías 11 e Lucas 4, deixa eu ver, Isaías 61, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui Isaías 11, irmãos, espera aí, vamos ver a palavra. Livro de Isaías capítulo 11, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, Isaías capítulo 11, o versículo 2, onde Isaías profetiza: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com a justiça. Então aí nós vemos Isaías profetizando os 7 Espíritos de Deus. Mas como nós vamos entender esse Isaías 11? Ó, como vamos entender Isaías 11, que fala dos 7 Espíritos? Como vamos entender Isaías 11, que fala de 7 Espíritos, sendo que o Espírito de Deus é um só? Não tem 7 espíritos, é um só. Como que nós iremos entender isto? Para entendermos isso, nós temos que olhar de uma ótica não de serem 7 espíritos separados, mas de uma ótica de ser um espírito assoprando sobre o homem 7 manifestações, assim como nós temos o fruto do Espírito, porque esse Espírito, o Espírito Santo, ele tem um fruto, assim como não é 7 espíritos, é um Espírito, que assopra 7 manifestações, e um fruto que tem 9 manifestações. Olha aí. Então, não são 9 frutos, são um fruto. Gálatas, né? Ó, Gálatas 5:22. Vamos ver isso aqui. Gálatas capítulo 5. Pode olhar sua Bíblia aí, meu irmão. Gálatas capítulo 5. Deixa eu abrir aqui. Efésios, Gálatas. Olha aí. Vamos ver isso aqui. Tem pessoa que acha que são vários frutos, né? Ah, tem muitos frutos. Não, o fruto é um só. Só tem um fruto. Olha aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto, ó, singular. O fruto
Olha aí na sua Bíblia, pode ler na sua Bíblia aí. O fruto do Espírito o fruto do Espírito, porém, é. Olha o que ele está dizendo. Aqui, ó. O fruto do Espírito, porém, é. O que o fruto do Espírito, porém, é? Olha aí. O fruto do Espírito é, 2 pontos, amor. Amor. Então, o fruto do Espírito, que é um fruto só, é amor. Esse é o fruto. Mas como é que nós lemos aqui? É alegria, paz, longanimidade, benignidade, porque são essas outras inferências, são características que o amor traz na vida do homem e na vida da mulher. Então, são características que são trazidas na vida do homem, na vida da mulher, por causa do fruto. Então, o fruto do Espírito é amor. É o amor sendo alegre, é o amor tendo paz, é o amor sendo longânimo, é o amor sendo benigno, é o amor sendo bondoso, é o amor tendo fidelidade, sendo fiel, é o amor tendo mansidão e é o amor tendo domínio próprio. Deu para entender? Então, as demais coisas que estão relacionadas ali no versículo são as características desse amor, são as características desse fruto. Assim como aquelas 7 manifestações do Espírito são 7 manifestações, 7 sopros do Espírito sobre o homem, sobre a mulher, hoje sobre a igreja, para trazer o quê? Sabedoria, temor e aquelas 7 manifestações sobre o homem, sobre a mulher que o Espírito traz. Então são 7 manifestações, sopro, sobre o homem e a mulher. Sobre Ish e Ishá, sobre o homem e sobre a mulher. Então, não são 7 espíritos literais separados, porque Deus não tem 7 espíritos de Deus, é um espírito só. Só tem um Espírito Santo, como só tem um Deus. Então, como que você pode dizer que são 4 espíritos separados? Não, são 4 sopros, 7 maneiras que o Espírito vai soprar na tua vida e você poderá ser usado dentro dessas 7 manifestações do Espírito, assim como você poderá também produzir o fruto do Espírito de 7 características diferentes. Às vezes você, na sua vida, você pode ter domínio próprio, produzir o fruto do Espírito, você tendo amor como domínio próprio. Eu me controlo, eu me detenho, eu não vou dizer nada que ofenda meu irmão, que magoe minha irmã. Você está produzindo fruto. Deu para entender? Então aqui nós temos o fruto do Espírito, porém é amor. Então nós temos aqui o segundo voo, e quando o Espírito Santo vem sobre Jesus. Quando isso acontece? Nós encontramos isso aqui em Lucas, capítulo 4. Deixa eu ver se é isso mesmo. Abre a sua Bíblia aí. Lucas, capítulo 4. Deixa eu ver se é isso. Tem hora que a cabeça não acompanha, não. Lucas, capítulo 4. Olha aí, capítulo 4, versículo 18. 4:18. Ele vem, quando o Espírito Santo vem, ele encontra o ramo da oliveira, ele encontra a oliveira e ele pousa sobre a oliveira. Temos no batismo, lógico, no batismo de Jesus, o Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pomba, e
vem sobre Jesus. É o Espírito Santo pousando. Mas em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, o próprio Cristo declara isso. Ele declara isso. Olha aí. Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele desceu, ó. Desceu, ele está sobre mim. Porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista ao cego, pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lógico que Jesus, quando estava ali na sinagoga, ele pegou o livro do profeta Isaías e ele aqui está lendo Isaías capítulo 61, uma profecia messiânica de Isaías. Ele está lendo para confirmar que o segundo voo do Espírito estava sobre ele. E até ali o Espírito Santo atuou esporadicamente. Ele vinha e voltava, vinha e voltava, vinha e voltava. Agora não, ele veio e pousou sobre a oliveira verdadeira, que é Cristo. E ele só ia retornar com a oliveira. Olha aí. Então ele estava atuando sobre Jesus. Atuando sobre Jesus. Quando Jesus assopra o Espírito em seus discípulos, o Espírito está saindo de Jesus. Jesus é a maior concentração do Espírito na terra, do Espírito Santo na terra, olha aí. Então aí ele lê, depois que ele lê no versículo 20, você vai ver aí, ó, no capítulo 4 de Lucas, versículo 20, que ele fecha o livro, devolve ao assistente e assentou-se. E os olhos de todos estavam olhando para ele, estavam fitos nele. Olha aí. E todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer, versículo 21, olha o que Jesus disse. Hoje se cumpriu esta escritura que acabastes de ouvir. Hoje se cumpriu esta escritura que acabastes de ouvir. Então, aqui está comprovando que o Espírito Santo realmente estava sobre Jesus. Então, temos aqui na Tanakh, no Antigo Testamento todo, o Espírito Santo sobre algumas pessoas vindo e voltando. Temos aqui no Novo Testamento, mas no Evangelho, né, o Evangelho ainda estava se cumprindo o período da lei, porque Jesus era vivo, Jesus cumpriu a lei. Então temos aqui o segundo voo do Espírito que desceu sobre Jesus, sobre a oliveira, sobre o ramo da oliveira. E agora que a morte de Cristo, e Cristo ascende aos céus, ó, a ascensão de Cristo, né? Jesus, então temos a ascensão de Jesus. E aí, em Atos, ó, e agora nós podemos colocar aqui, ó, Novo Testamento. Ok? Novo Testamento, então no Evangelho, o segundo voo. No Novo Testamento, em Atos, agora sim, o Espírito Santo de Deus. Deixa eu usar o outro aqui que já está. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, vai agora dar o seu terceiro voo. E agora ele vai descer e não retorna mais. Agora sim, né? Em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, o Espírito Santo desce e não volta mais. Aqui agora ele desce sobre a igreja, ó, a igreja. Ó, os discípulos recebem a visitação, ó. O Espírito Santo desce sobre os discípulos, sobre a igreja, ele desce e entra no templo, a sua vida, e agora sim ele está conosco para sempre. Então nós temos aí sobre o primeiro voo, o segundo voo e o terceiro voo do Espírito Santo. O primeiro voo, esporadicamente, no Tanakh, Antigo Testamento. Segundo voo, sobre Cristo. 3 anos do seu ministério, o Espírito Santo estava concentrado em Cristo. E o terceiro voo, agora o Espírito Santo está concentrado na nossa vida. É sobre esse Espírito Santo que nós vamos continuar falando. Então não perca a próxima aula, que agora nós vamos abordar
o primeiro voo, vamos abordar o segundo voo e vamos abordar o terceiro voo sobre a igreja e vamos dar as definições, como o Espírito Santo está agindo, como ele agiu aqui, como ele agiu em Cristo e como ele está agindo agora na igreja, tá ok? Deus abençoe sua vida e não perca a nossa próxima aula aí de pneumagiologia. Fique com Deus.